e no sonho estávamos fazendo o que normalmente fazíamos, conversando, brincando, rindo juntos. E de repente eu olhei para o céu e vi algo impressionante. Havia milhares e milhares de carruagens flamejantes pairando no céu, esperando para buscar a igreja. Se vocês pudessem ver o que eu vi, era tão incrível. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissela e quero compartilhar com vocês hoje o testemunho de um irmão americano que desde a sua infância tem tido uma série de sonhos impactantes sobre o céu, sobre o inferno e sobre o arrebatamento da igreja. Ele sentiu em seu coração nos últimos dias que precisava compartilhar essas experiências, que realmente são muito fortes. Assista comigo até o final, porque Deus pode estar falando com você através deste testemunho, amém? Olá. O motivo pelo qual eu estou fazendo isso é porque recentemente tenho visto muitas pessoas falando sobre os sonhos que tiveram, sobre o arrebatamento e os últimos tempos. E eu senti que Deus estava me dizendo, esta é a hora de você falar sobre alguns dos sonhos que teve sobre essas situações. E muitos destes sonhos que eu tive, eu escrevi, porque a maioria aconteceu quando eu era jovem demais. Então eu vou começar com o primeiro sonho que eu tive. Quando eu era criança, eu me lembro que antes de dormir, eu orei e pedi a Deus se Ele poderia me dar um vislumbre de como era o céu. E naquela noite, eu me lembro que Ele me mostrou. Ele não me deixou ver tudo, mas Ele me mostrou um grande salão com uma mesa de jantar muito longa. E sobre ela havia uma abundância de comida. E no final da mesa havia uma grande cadeira. E este foi o sonho. Desde então eu continuo orando, pedindo a Deus para me mostrar diferentes coisas. Mais tarde, ainda criança, eu tive outro sonho. É meio difícil de explicar, mas acho que a maneira mais próxima de descrever seria dizer que eu estava no espaço sideral. Mas não havia estrelas, não havia sol e não havia lua. Mas havia uma fila muito, muito longa de pessoas. E eu tive esse sonho quando ainda era criança. Aquela fila era enorme. E a única luz que havia ao seu redor vinha de Deus. Ele estava muito longe de mim, no final da fila. Ou talvez na frente dela. E pessoalmente eu acredito que aquela fila era de pessoas se preparando para entrar no céu. Ou talvez... Sim, eu realmente acho que era isso. E o que eu notei no sonho foi que muitas pessoas assumem que esse momento vai acontecer de uma forma lenta, como se você tivesse que esperar por algo. Mas não, foi instantâneo. Foi instantâneo, eu estava muito longe, no final da fila, e de repente, em um piscar de olhos, eu já estava diante de Deus. E eu vi sua glória. E antes de eu acordar, a única coisa que eu ouvi foi: você é fiel. E então eu acordei. E eu, sendo criança, pensei, o que foi isso? Então contei ao meu pastor e ele me explicou, e eu fiquei simplesmente maravilhado com a glória de Deus naquele sonho. Porque não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, mas ainda assim havia luz, e ela vinha de Deus. E era algo tão lindo. Desculpa, eu estou olhando para baixo aqui, eu anotei esses sonhos ao longo dos anos. E eu tenho registrado tudo.
E outro sonho que eu tive aconteceu na minha igreja, na minha cidade natal. E eu me lembro que era como se eu estivesse no mundo espiritual. Eu estava vestindo uma armadura brilhante e reluzente. E havia outras pessoas ao meu redor que eu nunca tinha conhecido antes, mas que também estavam usando essa armadura brilhante. E nós estávamos com Jesus e estávamos lutando contra essa criatura, meio demônio, meio ciborgue. E nós rodeávamos a igreja enfrentando essa criatura. E eu me lembro que eu e a outra pessoa ao meu lado avançamos para atacar essa coisa. Do nada, e ela nos perfurou. Nós dois. Naquele momento, sabíamos que iríamos morrer. Mas foi incrível o que foi tudo instantâneo. Nós fomos direto para o céu e de lá podíamos ver a batalha acontecendo aqui embaixo. E nós torcíamos por aqueles que ainda lutavam. Nós os encorajávamos lá do céu. Foi algo tão incrível poder lutar ao lado de Cristo naquele sonho. Foi maravilhoso. E outro sonho que eu tive está relacionado ao céu e ao inferno, ao arrebatamento e aos últimos tempos. Recentemente, eu vou contar esse sonho antes de outro que eu tive. Esse aconteceu nos meus anos aqui na faculdade. Na verdade, foi no ano passado. Eu estava com alergia e tomei uma decisão nada sábia. Eu tomei um remédio para a alergia antes de dormir, sem saber que não deveria ter feito isso. E o pior é que já eram 2 da manhã. Então eu tomei o remédio, fui para a cama. Orei antes de dormir, como sempre faço. E imediatamente comecei a ter um sonho. Eu estava em um lugar estranho, o céu estava cheio de nuvens, mas de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era algo diferente. Uma única coisa que parecia familiar era a área aberta que lembrava o skate park. Mas quando os acontecimentos começaram a se desenrolar, parecia mais um tipo de ritual demoníaco. De repente, do céu começaram a cair pessoas, como se estivessem sendo despejadas. Caíam como moscas, e toda vez que alguém caía, desculpa se isso for muito gráfico, mas eu preciso contar exatamente como foi. Toda vez que alguém caía e atingia o chão, o sangue se espalhava por toda parte, e era horrível. Se vocês vissem, eu estou descrevendo, mas ver aquilo foi muito pior. Enquanto tudo isso acontecia, alguém me agarrou pelo braço. Quando eu olhei, vi uma figura alta, mas eu sabia, não era um anjo. Ele vestia um manto cinza. Eu não conseguia ver o seu rosto claramente. Havia uma espécie de névoa encobrindo seu rosto. A coisa mais próxima que posso comparar é que ele se parecia um pouco com Gandalf, mas eu sabia que não era o Gandalf. Ele era mais alto e dava para sentir que ele não era um anjo. Provavelmente era um demônio. De qualquer forma, ele me puxou e me virou de costas. Quando eu olhei, eu vi algo que parecia um grande e escuro abismo subterrâneo. Naquele momento, eu não sabia o que era, mas depois de refletir sobre esse sonho por muito tempo, eu realmente acredito que aquilo era a entrada para o inferno. Ele me levou por um corredor, descendo cada vez mais fundo. E então chegamos a uma porta de metal, e essa porta tinha enormes trancas ao redor. Estava um pouco enferrujada, mas não completamente. Mas parecia ter estado ali por muito, muito tempo. E ele abriu a porta e me levou para dentro. E à medida que avançávamos, os corredores pareciam não ter fim.
A única luz vinha de algumas velas estranhas que brilhavam como uma luz avermelhada e era assustador. Era muito sombrio. E então, um outro ser apareceu. E ele vinha pelo corredor e segurava uma faca. E eu me virei e tentei fugir. Mas toda vez que eu tentava voltar para cima, aquele outro ser, o que me trouxe ali, me empurrava de volta para baixo. E toda vez que passávamos novamente pela porta de metal, havia sangue nela. No começo era só um pouco, mas a cada vez que voltávamos, o ser com a faca também estava com sangue. E a mesma quantidade que havia na porta. E isso continuou acontecendo. E a porta foi ficando cada vez mais coberta de sangue. E o ser também. E então começaram a entoar um cântico demoníaco. Dava para sentir no espírito que era demoníaco. A língua que falavam era uma língua demoníaca. E eu percebi que eles estavam tentando me sacrificar em um ritual demoníaco. Foi nesse momento em que eu acordei. E quando eu acordei, eu agradeci a Deus. Agradeci porque era apenas um sonho. Agradeci por Deus ter me protegido. Foi aterrorizante. Eu me lembro que acordei tão assustado que quase pulei da cama. E no meu dormitório as camas são beliches, então pode imaginar. Eu poderia ter caído e me machucado e o sonho foi horrível. Foi uma experiência aterrorizante. O inferno é realmente um lugar de tortura, um lugar de punição. Não é um lugar para onde você quer ir. Por isso, você precisa escolher Jesus. Você precisa viver ele. Agora eu vou compartilhar outro sonho que tive durante o meu tempo aqui na faculdade. E no sonho eu estava com alguns amigos. Eu não vou citar nomes. Estávamos na praia e era de madrugada. Na vida real, eu acho que já fui à praia 2 vezes de madrugada com os meus amigos. E no sonho estávamos fazendo o que normalmente fazíamos. Conversando, brincando, rindo juntos. E de repente eu olhei para o céu. E vi algo impressionante. Havia milhares e milhares de carruagens flamejantes pairando no céu, esperando para buscar a igreja. Se vocês pudessem ver o que eu vi, era tão incrível. E eu gritei, olhem! E todos os meus amigos olharam para cima e ficamos boquiabertos. Era algo maravilhoso de se ver. As carruagens estavam lá esperando o comando de Cristo para buscar a igreja e foi simplesmente algo glorioso de presenciar. Um momento indescritível, foi lindo. Agora, o último sonho que eu quero compartilhar, eu já tive muitos sonhos e continuo tendo sonhos que Deus me dá, mas esse em particular é muito impactante para mim. Porque ele aconteceu na minha própria casa. No sonho, eu estava em casa. E isso aconteceu quando eu ainda estava no ensino médio. No sonho, eu estava fazendo uma lição de matemática. E esse sonho foi, de certa forma, profético. Porque naquela época, na vida real, tínhamos carpetes em casa. Mas no sonho, o chão era de madeira. Havia uma caixa para cachorro e no sonho tínhamos um cachorro. Mas na época em que eu tive esse sonho na vida real, nós ainda não tínhamos um cachorro. Então continuei fazendo a minha lição de matemática. E quando eu terminei, eu comecei a preparar para subir as escadas e ir para a cama. Não havia mais ninguém em casa comigo. Não sei porquê, de repente a TV ligou sozinha. Foi um sonho muito cinematográfico, parecia um filme. Quando eu olhei para a TV, pensei, o que está acontecendo? Mas não havia ninguém ali para ligar a TV. Então eu vi um homem, usando um manto negro. E eu olhei para o rosto dele. Eu olhei nos olhos dele e imediatamente eu soube que era Satanás. E quando ele me olhou, eu senti que ele sabia cada coisa errada que eu já tinha feito. Como se ele tivesse um registro de cada erro da minha vida.
e naquele sonho normalmente como cristão cheio do Espírito Santo, hoje em dia eu sou capaz de discernir e repreender um demônio, ou até o próprio diabo em nome de Jesus. Mas neste sonho, era como se eu não tivesse controle sobre nada. Então eu corri escada acima, fugi para o meu quarto, mas o diabo correu atrás de mim e ele sorria enquanto ele me perseguia. Quando eu cheguei no meu quarto, estava tudo escuro, mas eu podia ver o diabo parado ali na porta. E então, do nada, uma luz apareceu. E um homem avançou contra o diabo. E este homem o derrubou. E esse homem brilhava intensamente. A luz que saía dele era tão forte que iluminava tudo ao redor. Quando ele estava por perto, não havia mais trevas. E eu sabia que era Jesus. E então ele olhou para mim e com uma voz mais poderosa, firme, mas ao mesmo tempo cheia de amor e paz, ele disse: "Está tudo bem, eu estou aqui agora." E eu acordei. Obrigado, Senhor Jesus. Eu acordei. Esses são alguns dos sonhos que tive, nos quais encontrei Jesus, ou infelizmente vi o diabo. Sonhos que eu tive, que vi o inferno e o céu, ou em que estava prestes a entrar no céu. Mas também tive aqueles sonhos sobre o arrebatamento, onde eu vi as carruagens flamejantes no céu. Estes são alguns dos sonhos que eu tive, e eu senti que Deus estava me dizendo para gravar esse vídeo para te alertar. Está na hora de se voltar para Cristo. Está na hora de se arrepender, antes que seja tarde demais. Precisamos ser como as virgens prudentes, que tinham azeite extra em suas lâmpadas. Não como as tolas que não estavam preparadas e não vigiaram. Precisamos estar prontos, porque Jesus diz que ele virá como um ladrão à noite, e eu estou dizendo isso não por julgamento, mas por amor. Por amor a você, porque Cristo te ama, e Ele quer que você venha até Ele, que você o sirva, que você seja salvo. Deus os abençoe. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurred on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida.
Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.